Não se esqueça de dar o like. Eu sou o babaca por bloquear minha ex quando ela terminou comigo? Criei esta conta hoje porque minha irmã e meus pais estão agindo como se eu estivesse errado e sinceramente não vejo como. Minha ex-namorada, 20, de 3 anos, terminou comigo domingo à noite por mensagem de texto. Ela me disse que sentia que minha falta de ambição estava a segurando e que ela precisava seguir em frente com sua vida porque sentia que eu não a valorizava. Quando ela me mandou isso, apenas respondi ok e a bloqueei e logo depois dormi. Não bloqueei os amigos dela e tinha muitas mensagens ontem de manhã quando acordei. Eles estavam me pedindo para desbloqueá-la e falar com ela. Minha irmã, 20, também é amiga da minha ex-namorada e ela me disse que minha ex estava magoada com o meu bloqueio repentino e que ainda queria falar comigo para ter um encerramento e queria garantir que eu estivesse bem. Disse a minha irmã que estava bem e que não queria falar com minha ex, mas gostaria que ela pudesse dizer a ela que eu apreciava o cuidado comigo. Minha irmã não ficou feliz com isso e me disse que foi uma decisão difícil para minha ex e que ela só queria falar comigo. Novamente, disse a ela que estava bem e que preferia não. Minha irmã então me disse que estou agindo insanamente calmo por ter terminado com alguém com quem estive por 3 anos. Novamente, disse a ela que estava bem. Ela me perguntou se eu chorei e disse a ela que não, apenas adormeci ouvindo música. Minha irmã me disse que está preocupada com minha falta de emoção e me disse que meu comportamento não é normal. Disse a ela que não sou obrigado a chorar por nada e acho estranho ela agir como se eu fosse. Minha irmã mais uma vez me disse que não machucaria ter uma conversa com minha ex porque ela ainda estava preocupada comigo e queria continuar sendo amiga. Mais uma vez, disse a ela que estava bem e não queria falar com ela. Ela me disse que minha falta de compaixão é psicótica. Isso me deixou irritado, então comecei a ignorá-la e eventualmente ela me deixou em paz. Esta manhã, quando acordei, minha irmã me enviou uma série de mensagens de texto novamente, então apenas a bloqueei. E por causa disso ela foi e contou aos nossos pais e eles estão chateados comigo por bloquear minha ex sem comunicar primeiro. Eles disseram que estivemos juntos tempo suficiente e que a consideravam como uma segunda filha. Eu estava apenas irritado neste ponto e disse a eles que apreciaria se eles cuidassem de seus próprios assuntos, mas eles não pararam, então disse a eles que não hesitaria em bloqueá-los também se continuassem, o que os fez parar. Eles pediram desculpas para mim e me disseram que não queriam causar nenhum mal, mas apenas sentiram que foi um pouco inconsiderado da minha parte bloqueá-la sem conversar sobre isso primeiro, mas não vão me pressionar para falar com ela se eu não quiser. A atualização. Isso aconteceu exatamente uma semana atrás. Então peço desculpas por não atualizar, sinceramente não estava pensando nisso na época. Basicamente, minha ex apareceu na casa dos meus pais durante a Páscoa com minha irmã. Meus pais e eu nem mesmo fomos informados de que ela estava vindo. Ela nos disse que só veio porque não tinha outra maneira de se comunicar comigo. Ela me disse que estava extremamente magoada por eu tê-la bloqueado logo de cara porque a fez sentir que eu realmente não me importava com ela. Ela disse que achava que eu teria amor suficiente para tentar me melhorar por ela? Fiquei confuso com isso, para ser honesto. Disse a ela que ela disse que eu a estava segurando e que precisava seguir em frente. Se alguém me dissesse que eu estava os segurando na vida, provavelmente também os bloquearia. Disse a ela que mesmo que ela não tivesse dito isso, eu ainda não teria implorado para que ela ficasse. Conversamos um pouco mais depois disso, e então ela fez minha irmã levá-la de volta para casa. Quando minha irmã voltou, ela estava brava comigo novamente porque disse que fiz minha ex chorar e simplesmente a estou punindo por se importar comigo. Meus pais estão bravos com minha irmã, porém, porque disseram que foi desnecessário ela fazer isso em sua casa porque deixou o clima tenso para todos. Fora isso, tenho estado realmente tranquilo. Não acho que vou tentar namorar mais ninguém tão cedo, ou pelo menos não alguém que seja amiga da minha irmã, porque isso me deixa desconfortável com o quanto ela está envolvida na minha vida. Eu sou a babaca por dizer ao meu pai que não me importa o quão legal é a nova namorada dele, ela nunca será bem-vinda na minha casa. Meu pai, 60, não consegue manter uma namorada por muito tempo. Minha mãe divorciou-se dele quando eu ainda era criança, e desde então, ele não teve interesse em se casar novamente e se estabelecer. Hoje, seus relacionamentos geralmente não duram mais do que 1 ano. Sou casada e tenho 2 filhos, 8 e 4. Porque não quero que se apeguem a uma nova madrasta a cada poucos meses, estabeleci algumas regras quando meu filho nasceu. Meu pai não podia apresentar novas namoradas a eles até 6 meses de relacionamento. Durante a maior parte da vida dos meus filhos, não tivemos problemas com isso. Então veio a namorada do meu pai em 2022, que era uma pessoa absolutamente horrível.
Meus filhos conheceram ela apenas uma vez, mas foi o suficiente para eu considerá-la insegura para estar perto da minha família. Embora eles tenham terminado mais tarde, meu pai inicialmente tentou justificar seu comportamento. Por causa de todo esse episódio, mudei a regra. Ele teria que esperar 1 ano em vez de 6 meses antes de apresentar novas namoradas. Se ele tentasse fazer isso antes disso, ela nunca seria permitida em minha casa. Ele protestou no início, porque a maioria de seus relacionamentos não dura tanto tempo, mas mantive minha posição e eventualmente concordou. Ele esteve com outra mulher por 9 meses no ano passado, e meus filhos nunca a conheceram. Meu pai está com sua nova namorada há 6 meses. Eu nunca a conheci de verdade, porque ela mora a 1 hora de distância. Ela, aparentemente, é obsessiva por crianças e vem pedindo para conhecê-los há algum tempo. Ele tentou me convencer a abrir uma exceção para ela por alguns meses, mas sempre digo não e o lembro das minhas regras. Minha filha está completando 4 anos esta semana, e fizemos uma festa de aniversário para ela ontem. Aconteceu em um espaço de eventos do nosso prédio. Meu pai apareceu 1 hora atrasado, com sua nova namorada. Me aproximei deles para perguntar o que ele estava fazendo. Ele disse que sua namorada estava animada para conhecer meus filhos e achou que a festa de aniversário seria um bom lugar para apresentá-los. Porque estavam juntos há meio ano, ele não achou que seria um grande problema. Disse a eles que a namorada tinha que sair antes que meus filhos a vissem. Meu pai tentou dar outras desculpas, como o fato de meu padrasto, que está com minha mãe há mais de 20 anos, estar lá, e disse que se ela saísse, ele também sairia. Disse a ele para ser meu convidado, e ambos saíram. Mais cedo hoje, meu pai me ligou. Ele me repreendeu por tê-los expulsado da festa. Disse que minhas regras eram muito restritivas e que sua namorada era uma pessoa adorável que merecia conhecer meus filhos. Disse a ele que não só não me importo o quão legal ela é, mas também nunca a receberia em minha casa depois do que ele fez. Ela pode conhecer meus filhos após o período de 12 meses, mas não na minha casa. Brigamos por um tempo antes de ele desligar na minha cara. Meu marido e minha irmã, que está hospedada conosco por alguns dias, testemunharam a maior parte da briga. Meu marido está do meu lado, mas minha irmã acha que estou sendo cruel desnecessariamente com uma mulher que nunca conheci. Eu sou a babaca? Edição: sobre a mulher que meu pai namorou em 2022. Em nosso primeiro encontro com ela, a namorada deu um tapa na minha filha, na época com 2 anos, porque ela derramou um copo de suco em seu vestido branco. Estávamos do outro lado da sala e não conseguimos impedi-la até que fosse tarde demais. Quando a confrontamos, a desculpa foi que o vestido era novo e caro. Ela se recusou a se desculpar. Minha filha não se lembra, mas meu filho testemunhou tudo. Meu pai só a defendeu quando a expulsamos. Ele terminou com ela no dia seguinte e pediu desculpas profundas. Levamos alguns meses e muitas conversas para deixá-lo perto de nossos filhos depois disso. Atualização. Há algumas coisas que acho que devo esclarecer sobre minha relação com meu pai primeiro, então isso pode ficar longo. Eu não posso ser a primeira a dizer isso, mas o Reddit de maneira alguma é um lugar para descrever com precisão qualquer tipo de relacionamento em todos os detalhes, especialmente um familiar. Então aqueles que disseram que não gosto do meu pai ou não aprovo seu estilo de vida estão tirando conclusões precipitadas. Eu amo muito meu pai e sou grata por tudo que ele fez por mim. Mas sim, ele é um idiota. Tivemos uma relação difícil desde que eu era criança. Melhorou muito depois que me mudei, principalmente porque ambos percebemos que não teríamos nenhum relacionamento se não nos esforçássemos para mudar. Por mais que meu pai tenha se tornado uma pessoa melhor, ele ainda tem algumas tendências extremamente narcisistas que se manifestam de vez em quando. A mais relevante nessa situação é o fato de que ele é terrível com limites. Eu criei uma metáfora nos comentários do meu post anterior que acho que ilustra isso. Ele quer uma porta. Eu dou a ele uma janela. Ele diz que está bem com a janela. Na próxima coisa que sei, ele está jogando pedras na janela até que ela fique grande o suficiente para ser uma porta. Não é a melhor metáfora que já escrevi, mas acho que se aplica. E eu quero acrescentar que uma das principais razões pelas quais nosso relacionamento era tão turbulento quando eu era mais jovem era porque eu não tinha meios de restaurar a janela. Agora que não moramos juntos e pago minhas próprias contas, ficou mais fácil ou impedi-lo de jogar pedras ou simplesmente não dar janelas para ele desde o início. Nesse sentido, meu pai é um avô bastante atencioso.
Só o vemos uma vez por mês, mas ele me liga frequentemente por vídeo e as crianças o adoram. Então, apresentar novas namoradas como amigas do vovô, como muitos sugeriram, não funcionaria. Tentamos uma vez, e eles estragaram tudo em menos de uma hora. Além disso, não é que eu não aprovo o estilo de vida do meu pai, simplesmente não me importo. Tenho 33 anos. Tenho um emprego, um marido e 2 filhos. Os hábitos de namoro do meu pai não são nem meus negócios nem minha preocupação. Ele pode namorar quem quiser, pelo tempo que quiser, contanto que todas tenham mais de 18 anos e não sejam monstros completos. O que me preocupa é como isso afeta meus filhos. Lido com a porta giratória do meu pai desde os 10 anos. Naquela época, seus relacionamentos costumavam durar pelo menos 2 anos, mas ainda assim tiveram um grande impacto em mim e em minha irmã mais nova. A primeira mulher que meu pai namorou após o divórcio era insana e arruinou minha infância. A próxima era incrível, mas não ficou por muito tempo. A seguinte foi desagradável. A lista continua. Não quero que meus filhos passem por essa falta de estabilidade. Estou carregando essa bagagem, eles não precisam saber o quão pesada é. A última coisa que quero acrescentar aqui é que meu pai tem outro grande problema. Ele é obcecado em agradar a todos e na ideia de que eu tenho que agradar a todos. Isso quase arruinou completamente nosso relacionamento quando eu era mais jovem. E infelizmente, ele ainda não deixou isso para trás. O primeiro motivo é porque ele defendeu sua namorada de 2022, eu expliquei o que aconteceu, e o segundo é a razão pela qual ele ficou tão chateado comigo por banir sua nova namorada após o fiasco da festa. Ok, agora, a atualização real. Meu pai e eu tivemos uma briga leve pelo telefone sobre o que aconteceu na festa na segunda-feira. 2 dias depois, sua nova namorada me ligou. Ela me perguntou por que eu a tinha proibido de entrar na minha casa antes mesmo de conhecê-la ou apresentar meus filhos. Eu disse a eles para saírem antes que as crianças os vissem. Perguntei a ela se ela sabia sobre minha regra de 12 meses. Não só ela sabia, mas também insistiu que meu pai quebrasse a regra mesmo assim. Ela disse que era ótima com crianças e sabia que meus filhos adorariam, então achou que não seria grande coisa para mim abrir uma exceção para ela. Eu quase desliguei na cara dela quando ela disse isso. A única razão pela qual eu vim ao Reddit foi porque pensei que estava sendo injusta com ela, mas isso deixou claro para mim que ela também estava errada. Em vez disso, decidi explicar o incidente de 2022. Ela não sabia sobre isso. Quando terminei, ela disse que entendia porque a regra foi criada e pediu desculpas por tentar quebrá-la. Liguei para meu pai no dia seguinte. Eu contei sobre o bate-papo que tive com sua namorada, e ele confirmou tudo. Ele a levou para a festa porque ela queria ir e ele queria fazê-la feliz. Tivemos uma discussão muito longa que quase escalou para uma briga. Eu lembrei a ele dos motivos pelos quais minha regra existia. O único que ele realmente considerou válido foi o incidente de 2022, do qual ele ainda se envergonha. A discussão tocou muitos outros tópicos, mas o principal foi que meus filhos são a prioridade. Eu disse a meu pai que minha principal preocupação é protegê-los, e não hesitarei em cortar qualquer pessoa, inclusive da família, se isso significar fazer isso. No final, ele concordou em lidar com as consequências. Sua nova namorada será permitida a conhecer meus filhos após 12 meses, mas ela não será bem-vinda em minha casa. Mas se ele tentar fazer essa manobra novamente, eles serão cortados. Encerramos a ligação de forma fria, mas ele me ligou novamente na sexta-feira. Ele pediu desculpas por tudo e disse que eu era uma ótima mãe. Eu consigo perceber quando ele está sendo sincero neste ponto, então aceitei as desculpas. Conhecendo minha família, não acho que haverá problemas com isso por um tempo. E se houver, estou preparada. Acho que este será meu último post. Obrigada a todos pelo apoio e incentivo que me deram. Eu sou babaca por querer me divorciar da minha esposa porque ela fez uma redução? Basicamente o título. Eu, 30, e minha esposa, 29, estamos juntos há 6 anos, casados há 2. Eu tenho um tipo, e com base em meus relacionamentos passados e nas mulheres que me atraem, isso não é sutil. Eu gosto de mulheres com curvas. E minha esposa se encaixa perfeitamente nesse tipo. Ela é corpulenta, e eu aprecio isso. Já estive com outros tipos de mulheres, e, simplesmente, as mulheres mais magras não me atraem. Menciono isso porque acho que a atração é uma grande parte de um relacionamento.
Posso amar a personalidade de uma pessoa o dia todo, mas se não me sentir atraído por ela, não vai dar certo. Logo no início do nosso relacionamento, ela me disse que queria fazer uma redução, pois sentia que não combinavam com seu corpo e que isso fazia com que ela recebesse atenção indesejada. Perguntei se causavam dor a ela, e ela disse que não. Eu disse a ela que poderia entender fazer algo tão drástico se causasse dor ou desconforto, ou se precisasse ser feito por motivos médicos, mas fazer isso apenas por estética parecia demais. Ela não concordou nem discordou realmente, mais ou menos deixou o assunto de lado, e eu também. Avançamos 5 anos e estamos casados há 1 ano neste ponto. Do nada, ela disse que tinha uma consulta marcada com um médico para falar sobre uma redução. Fiquei um pouco surpreso porque imaginei que, no mínimo, ela mencionaria isso para mim. Entendo que não é meu lugar dizer o que ela pode ou não fazer com o corpo dela, mas sei lá, pensei que ela teria mencionado algo mesmo que de passagem. Depois da consulta dela, pensei que, no mínimo, deveríamos nos sentar e conversar sobre ela passar por uma cirurgia massiva. Perguntei sobre a consulta dela, mas ela parecia evasiva sobre os detalhes. Eventualmente, ela se abriu e me disse que estava mantendo isso em segredo porque sabia que eu tentaria dissuadi-la. Eu disse a ela que sou seu marido e que não tentaria dissuadi-la, mas queria deixar claro que, por falta de uma frase melhor, ações têm consequências. Ela disse que entendia isso, mas seus seios a fazem se sentir muito insegura e ela quer fazer isso. Eu disse a ela que entendia e que estaria ao lado dela. Então ela fez o procedimento e, depois que toda a cicatrização e inchaço passaram, ela ficou com um pequeno B. Tivemos relações íntimas algumas vezes ao longo das semanas depois que ela sentiu que estava tudo bem e tem sido um desafio. O tamanho realmente está me perturbando, mas não apenas isso, as cicatrizes são brutais. Tenho algo sobre cicatrizes que me dá repulsa. Mesmo quando tive minha própria cirurgia, minhas próprias cicatrizes me deram calafrios da pior maneira possível. Optei por fazer de 4 e de cavalgada invertida para não ter que ver as cicatrizes, mas minha esposa sabia que algo estava errado. Ela mudava de posição para que pudéssemos nos encarar, e foi o fim todas as vezes. Inventei algumas besteiras sobre dor lombar e que fazer de 4 era a posição mais confortável para mim. Ela ficou chateada e me acusou de não achá-la atraente. Eu não queria continuar mentindo para ela, mas ao mesmo tempo, se eu concordasse, acho que isso a teria destruído, então apenas saí da conversa. Eu sei, não é uma boa jogada se eu quiser um relacionamento saudável, mas eu não sabia o que mais fazer. Depois disso, me afastei de iniciar porque simplesmente não estou mais afim. Aceitaria suas investidas, já que sua libido é mais baixa que a minha, mas também me afastei disso, pois seu peito realmente não me atrai. Depois de algumas semanas sem eu iniciar, ela me confrontou sobre isso. Tentei desconversar dizendo que estava estressado e cansado, mentir parecia mais gentil do que dizer que seu peito pequeno a faz parecer uma criança e as cicatrizes me dão ânsia de vômito, mas ela não aceitou. Sentei com ela e lembrei que suas ações teriam consequências. Ela explodiu comigo, me chamando de superficial e dizendo que isso não importaria para um verdadeiro homem. Ela perguntou se eu ainda a amava, eu disse que sim, mas isso não significava que eu estava obrigado a dormir com ela, e se os papéis fossem invertidos, ela diria que essa dinâmica é quase abusiva. Essa conversa foi há cerca de 1 mês, e desde então, as coisas têm sido geladas no melhor dos casos. Quero abraçá-la e passar tempo com ela, mas ela rejeitou minhas ofertas de passar tempo com ela em cada oportunidade. Parece ruim porque toda essa situação foi causada por ela. Ela tomou a decisão de fazer isso, apesar das minhas preocupações. Ela sabia o quanto as cicatrizes me afetavam profundamente e empurrou um tipo específico de sexo para mim apesar de eu estar tentando contornar isso. E agora que as consequências de suas ações estão afetando-a, ela está brava comigo. Estou me esforçando para oferecer intimidade física fora do sexo para mostrar que ainda a amo e que ainda estou lá para ela, mas ela não quer saber. Sei que ela está machucada porque, mesmo que eu não admita, ela sabe que não estou mais atraído por ela, pelo menos sem a blusa. E isso provavelmente parece esmagador, mas ela trouxe isso para si mesma. Neste ponto, não sei mais para onde ir a partir daqui. Sinto que ela não vai me perdoar e, para ser honesto, toda essa situação causou algum ressentimento em relação a ela, então sinto que o divórcio é nossa única opção neste ponto. Então, eu sou o babaca se me divorciar por isso? Edição. Para aqueles de vocês que dizem que eu só amava minha esposa por causa dos seios dela, leiam o 4º parágrafo e depois leiam novamente até entenderem. Soletrem as palavras, se precisarem.
Não apenas essa opinião é redutora pra caramba, mas também está completamente incorreta. O tamanho é um problema para mim, sim. Mas não é tudo, sei que a atração é muito aprendida, mas gostaria de fazer isso no meu ritmo. E constantemente colocar cicatrizes frescas na minha cara quando estamos íntimos não é a maneira de fazer isso. Meu problema é duplo. Ela permitiu que olhares de estranhos superassem meu conforto com a situação. Ela se endividou apenas para apaziguar os pensamentos e opiniões de outras pessoas. Ela não está me deixando me ajustar no meu próprio ritmo. Amo minha esposa e adoro estar com ela, mas me forçar a olhar para algo que acho profundamente perturbador é meio fudido. Ofereci soluções que poderiam funcionar perfeitamente para nós, mas parece que, a menos que as únicas palavras que saiam da minha boca sejam, ótima decisão, querida, seus novos seios são muito melhores que os antigos, ela não quer ouvir. Por causa desses dois fatores, é difícil para mim superar isso. Especialmente porque isso não era algo necessário a fazer. Nem entrei no fato de que o seguro se recusou a cobrir a cirurgia porque era tecnicamente uma cirurgia estética e ela se endividou para fazer isso, o que nos impede de comprar a casa que queremos. Em todos os aspectos, isso foi egoísta e sem sentido. Literalmente, correndo para trás. Após isso ele fez um post em outro sub. Comecei um quarto morto. Eu comecei um quarto morto com minha esposa. Essencialmente, ela tomou uma decisão unilateral de fazer uma redução de mama por motivos cosméticos. Eu tentei me acostumar com isso, mas meus problemas são multifacetados. Depois que todo o inchaço diminuiu, ela ficou com um tamanho B. Ela tem seios pequenos e isso me causa um grande desconforto, como se eu estivesse olhando para uma criança. Isso mexe comigo mentalmente, pois estou acostumado a ver seios grandes quando costumávamos fazer sexo, então vê-la tão plana apenas faz parecer inadequado. As cicatrizes dela são terríveis. Eu tenho uma aversão forte a cicatrizes em geral. Suas cicatrizes têm sido absolutamente brutais. Vermelhas e elevadas o tempo todo. Eu até pensei que ela tinha uma infecção, mas ela me disse que suas cicatrizes ficam vermelhas por um longo tempo. Simplesmente não me sinto atraído por mulheres com seios pequenos. Isso simplesmente não é para mim. Estou irritado que ela tenha tomado uma decisão tão ousada basicamente sem aviso prévio ou espaço para feedback. Com a aparência entre a planicidade e as cicatrizes, não só não faz nada por mim, mas elas me desligam ativamente quando as vejo. Costumava colocá-la em posições como de 4 e cavalgada invertida, onde pelo menos eu poderia me concentrar em outras coisas, mas é como se ela as colocasse na minha frente de propósito. Ela até confirmou essa teoria quando me disse que queria me encarar enquanto fazemos sexo para garantir que ainda estou atraído por ela. E, para ser franco, perdi muita atração por ela. Eu disse a ela a verdade, eu disse que seus seios estavam me desligando e que gostaria de contornar isso por enquanto até que pudesse desenvolver alguma atração por eles, mas ela surtou comigo. Sugeri que ela usasse uma camisa, ou se pudéssemos tê-la de costas para mim, e ela disse que isso é degradante, justo. Perguntei se ela poderia usar sutiãs de renda ou lingerie para que fosse sexy para ambos, mas ela disse que parece que estou apenas tentando cobri-la. Para ser justo com ela, eu estou, mas é o que estou confortável. Ela rejeita todas as sugestões ou chora e me diz que parece que não a amo. Perguntei a ela qual seria uma boa solução para isso e sua solução é que eu deveria apreciar como ela se parece e apenas me acostumar com isso. Bem, tenho uma terceira opção, posso simplesmente retirar o sexo da mesa. Já faz algumas semanas desde a última vez que fizemos sexo, costumávamos fazer de 3 a 4 vezes por semana, então obviamente ela está muito brava. Ela me perguntou quando vou superar minha crise de birra e eu só vou perguntar a ela se está disposta a usar alguma das minhas sugestões. Ela saiu furiosa. Imagine trocar sua vida sexual apenas para conseguir um par de seios piores. É um desastre. Provavelmente vamos nos divorciar. Atualização. Quero começar dizendo a todos vocês que comentaram alguma versão de que você só casou com os seios dela ou com ela. Vão para o inferno. Na verdade, façam um curso de fonética e depois vão para o inferno. Se isso é tudo que vocês entenderam do post, só posso esperar que não tenham filhos para passar seu baixo que ir adiante. Fiz uma busca interna e avaliei meus verdadeiros sentimentos sobre o assunto. Depois de conversar com algumas pessoas em quem confio e com meu terapeuta, eu estou percebendo que meu problema não foi apenas com a redução. É ruim? Claro, mas vou sobreviver. Sentei-me com meu terapeuta e entendi que tenho 4 problemas principais com a decisão dela de fazer o procedimento.
Minha esposa permitiu que influências externas afetassem nosso casamento de forma irreversível. A constante ultrapassagem dos meus limites durante o sexo. A falta de comunicação anteriormente. A falta de comunicação depois que rejeitei suas investidas. Dei uma semana e cheguei à conclusão de que não consigo superar esses sentimentos. Se não posso confiar que ela não mudará seu corpo porque um cara estranho olha para ela, como vou confiar nela com coisas maiores como ter filhos ou comprar uma casa? Perguntei se ela se sentiu mais feliz após o procedimento, e ela disse que não. Perguntei se ela sentia que era menos observada, e ela disse que sente que recebe a mesma quantidade de olhares. Perguntei se ela sentia que valeu a pena o dinheiro que gastou, não obtive uma resposta para essa. Então, todo o processo foi um fracasso. Em essência, foi um grande desperdício de tempo, dinheiro, esforço e estresse. Meu amigo me colocou em contato com o advogado dele, então, feito está feito, suponho. Ela pode ficar com tudo, só quer o gato. Finalmente, para aqueles que me disseram para deixá-la para que ela possa encontrar alguém que realmente a ame, vocês conseguiram. Estou terminando com ela. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.